Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, sempre a partir das 22 horas e 30 minutos, trazendo para vocês entrevistas, debates, análises sobre os acontecimentos mais importantes que impactam na vida dos gaúchos. Não deixem de nos acompanhar através dos canais 24 e 524 da NET, para você que está assistindo através da televisão. Pelas redes sociais, nós estamos em todas elas. A RDC é uma emissora multiplataformas. Você pode assistir o nosso programa pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Twitter. É uma multiplicidade de canais que permitem que você assista tanto o programa ao vivo quanto posteriormente. Lembrando que ele fica arquivado lá na nossa seleção de vídeos. Então não deixe de assistir, de compartilhar, de curtir, ou seja, de contribuir para que ele repercuta de uma vez e cada vez mais através da sua participação. Mande a sua mensagem, você é convidado a contribuir com sua pergunta, com a sua provocação, com a sua participação. Você pode mandar a sua mensagem pelo Facebook, na nossa live stream, e daí no chat vai entrar na tela, passando aqui durante a nossa conversa. E se você mandar pelo WhatsApp, nós vamos lê-la dentro das possibilidades do programa, através do nosso tablet. O Cruzando as Conversas de hoje tem a participação do vereador Walter Nagelstein, do MDB aqui de Porto Alegre, vereador, ex-presidente da Câmara Municipal e dizem alguns até pré-candidato a prefeito da capital. Nós vamos falar muito sobre Porto Alegre, sobre política, então fiquem ligados na edição de hoje do Cruzando as Conversas. E para entrevistá-lo, nós temos nesta bancada hoje o tarimbadíssimo economista e jornalista Silvio Lopes, que também participa do programa Atividade. Guilherme, muito obrigado. É uma honra muito grande estar no teu programa e, sobretudo, entrevistar esta figura extraordinária do Walter. Muito obrigado. E o jovem e talentoso jornalista Pedro Oliveira, que é do setor de esportes aqui da RDC, mas também sabe o que deve perguntar na área da política. Claro, também sempre uma honra, como o Silvio falou, é uma honra estar com o Walter, também é uma honra estar aqui com grandes nomes do jornalismo e também poder participar desse bate-papo, então sou sempre... gosto muito e estou sempre à disposição e muito obrigado pelo convite. Muito bem. E também teremos perguntas gravadas da nossa comentarista de política aqui da RDC, a Fernanda Bart. São algumas perguntas que ela gravou mais cedo. Ela não está em Porto Alegre hoje, então eu pedi para que ela deixasse gravado algumas perguntas e ao fim dos blocos, nós vamos aqui introduzindo as perguntas dela. Walter, é um prazer recebê-lo novamente aqui no programa, dessa vez para uma entrevista, ou seja, para um tempo assim mais aprofundado de debate sobre os assuntos que nos interessam. Boa noite. Guilherme, eu fiquei muito feliz de ter sido convidado por vocês, honrado também de estar aqui, distinguido de ter uma entrevista, um espaço exclusivo com figuras fantásticas, né? Com essa lenda aqui do nosso jornalismo, da comunicação aqui do Estado, que é o nosso Silvio, com a jovem guarda aqui que está representada pelo Pedro, por ti, por essa iniciativa que eu torço muito para que se consolide cada vez mais no cenário da comunicação do Rio Grande do Sul, que é a nossa RDC TV. Dar um abraço desde já no meu querido Márcio Irion, no Cadu também que está junto, para colocar em pé essa ideia que é importantíssima para falar das coisas da aldeia, né? A gente precisa ter canais de comunicação. Nos Estados Unidos é assim, né? As televisões fazem programação local. O forecast do tempo é na cidade, o programa, as informações, os boletins são na cidade e eu acho que a RDC cumpre esse papel, né, que já cumpriram outras emissoras no passado aqui em Porto Alegre, ficou um espaço, quase que um vazio. Eu acho que a RDC cumpre esse papel e é importante que ela se consolide cada vez mais. Muito bem. Eu vou começar com uma pergunta que não é necessariamente local, mas todo mundo está falando a respeito disso. Esses vazamentos aí do Intercept em relação à Operação Lava Jato. Hoje a Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República, ela afirmou que não é base para fundamentação de um HC, ou seja, de um habeas corpus, o conteúdo das reportagens do Intercept.
Qual que é a tua avaliação da Lava Jato? Tu como político já mais do que experiente, como é que tu vê esse momento da Lava Jato em relação a esses vazamentos? Isso derruba a credibilidade da operação ou, na sua avaliação, o Intercept está agindo de maneira estratégica e militante para atacar aquilo que muitos brasileiros têm como um marco histórico do nosso país? Eu acho que primeiro a Lava Jato se equivale à Operação Mãos Limpas na Itália. Nós tínhamos um processo de corrupção no Brasil que roubou da Petrobras o equivalente, mais do que Portugal levou em 200 anos de exploração do Brasil colônia, em termos de riquezas. E não faliu só, não faliu porque não tem como falir a Petrobras, na verdade, porque ela detém o monopólio de uma coisa que todos nós precisamos todo dia, né, que são o petróleo e seus derivados. Mas faliu várias outras empresas que se criavam ali nesse setor econômico que a Petrobras domina. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma consequência grave disso, mais de uma, aliás. Nós tínhamos aqui em Triunfo uma empresa IESA de óleo e gás que pediu água. Em Rio Grande, todo o polo naval de Rio Grande foi para o espaço. Investimentos foram feitos em Rio Grande, até estou vendo uma foto aqui do terminal, compõe aqui o cenário, uma foto do terminal portuário. Outro dia eu fui convidado pela Marinha para sair daqui de Porto Alegre, num navio da Marinha e ir até Rio Grande, e é triste. A gente vai chegando em Rio Grande e à esquerda São José do Norte tem aquelas estruturas gigantescas dos estaleiros que foram construídos lá abandonados. Né? Isso é um crime de lesa pátria, né? E esse crime tem autoria. Esse crime tinha um propósito. Era, na verdade, uma aliança político-clepto-sindical que, por um lado, alimentava os sindicatos e o presidente Lula tirou o controle do TCU, do dinheiro que ia para os sindicatos, e, por outro lado, alimentava partidos corruptos, entre estes uma banda podre do meu partido, do MDB, que está preso e que bom que estão presos. Né? Eu sempre fui da ala à direita, mais conservadora do MDB, e sempre fui contra essa aliança com o PT. E esse setor apodrecido do meu partido, como de outros, foi convidado para fazer parte desse butim, né, que era o butim sobre a riqueza do Brasil. E outro dia eu coloquei como advogado duas coisas. Né? A primeira é que eu, em princípio, escrevi, até vou reproduzir aqui, queria convidar as pessoas a até acompanharem o meu Twitter. Né? Fiquei com dúvidas sobre as mensagens hackeadas de Moro e Dallagnol e as expus aqui no Twitter. Mas logo me lembrei de Couture. Couture é um jurista, né, que tem os 10 mandamentos do advogado e que diz o seguinte: no dia em que encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. E quem roubou, roubou. Quem enganou, enganou. E a forma, ou seja, o processo, não elide os fatos. Nós temos um crime sobejamente provado, que tem outros tantos crimes, né, de relação promíscua do presidente da República com a OAS, do presidente da República com outras empreiteiras. O processo do Triplex é um dos processos. São vários. São vários outros processos, e só não enxerga isso quem está fanatizado pela cortina ideológica que não permite que veja. Né? E aí não adianta a gente querer convencer as pessoas que já estão convencidas no sentido contrário. Mas a grande maioria da população enxerga que, de fato, ali tinha um grande esquema, que esse esquema foi desmanchado. Eu acho que o juiz Sérgio Moro está para o Brasil como foi o juiz da Operação Mãos Limpas na Itália. Ele se dispôs, com risco da sua própria vida, a destruir esse grande esquema de corrupção que existia, e esse esquema foi desnudado e foi desmanchado, né? Felizmente. E hoje, essas denúncias, para mim, elas têm origem muito clara e uma ligação política de um partido que eu chamo do PT Mirim, né, que é o PSOL, que é uma dissidência do PT e que fala que o Moro ajudou a eleger o presidente Bolsonaro. Para mim, muito mais quem ajudou a eleger o presidente Bolsonaro foi o próprio PSOL, porque o principal fator que acabou consolidando a vitória do presidente Bolsonaro foi a tentativa de homicídio. E essa tentativa de homicídio foi perpetrada por um militante do partido, fanatizado por um discurso de ódio, ódio do bem, né? A gente conhece. Eles pregam
um ideário sem preconceito, que as coisas têm que... as pessoas não podem ter ódio, mas na verdade escondem e praticam uma postura muito odiosa. Walter, tu falaste muito bem aí, o Brasil, desde a descoberta do Brasil, as riquezas que começaram a ocupar o Brasil, a riqueza de ouro e tal, certamente isso aí monta hoje, a preços correntes, trilhões de reais. Mas nada se compara ao que o PT fez no governo, que esse partido fez dos 16 anos que ficou no governo. Quer dizer, a gente fica muito triste como brasileiro, né, Guilherme, Pedro? Porque sempre houve roubo sempre. Desde a Grécia Antiga e tal, mesmo pela história da civilização, o Império Romano, por exemplo, se foi carcomido pela corrupção dos seus imperadores e tal, que queriam poderes em toda a Europa, enfim, em todo o mundo. Mas, de qualquer maneira, no Brasil, o tamanho da roubalheira foi tão grande que fez falta essa roubalheira para o país. Na educação, na saúde e tal. Então, eu te pergunto o seguinte, quer dizer... mas eu vejo, e essa é a pergunta, eu vejo que há hoje um certo despertar do outro lado, do lado saudável da sociedade. Uma revolta. Uma revolta fundamentada e, sobretudo, ela consolidando uma posição forte. Por exemplo, vai ter uma nova mobilização dia 30. Isso, tempos atrás, era impensável, né? Do outro lado, eu não digo o lado da direita, porque para mim, eu acho que nós não temos uma direita no Brasil, nós temos um conservadorismo contra a esquerda. Tu achas que realmente nós estamos marchando por um processo de consolidação de um equilíbrio de forças capaz de fazer com que o Brasil, despertando para a realidade, ele possa ter uma nova condução a partir da liderança do presidente Bolsonaro? Silvio, o conservadorismo é uma ideologia posicional. A sociedade precisa compreender que ela está em ameaça de alguma forma e aí certos valores que são conservadores acabam se estabelecendo. Eu participei da primeira mobilização que houve lá no Parcão e que juntou 150 mil pessoas. Eu tinha visto algo parecido quando eu tinha 14 anos de idade, logo que eu tinha chegado em Porto Alegre no começo das diretas. Não havia visto uma manifestação de cidadania desde então como aquela que vi na primeira manifestação do povo nosso que se vestiu de verde e amarelo. E um lado bem posicionado. Né? E aí é o seguinte, eu fui com as minhas filhas, fui com a minha família, fui com a minha mulher, nós saímos caminhando do Parcão, entramos pela Mariante ali, entramos na Vasco da Gama, passamos o Colégio Rosário, descemos pela Santa Casa e entramos pela Oswaldo Aranha de volta. Quando nós chegamos mais ou menos na altura do pronto-socorro, eu estava em cima de um dos caminhões e olhei para trás, o povo tomava toda a Oswaldo Aranha até o final. A estimativa foi de 150 mil pessoas. Isso foi uma manifestação dessa revolta das pessoas com relação ao que estava acontecendo. Não vamos nos esquecer, não é pouco tempo atrás, as pessoas foram para as sacadas, para as casas, para as janelas e bater panela. Né? Então, houve, graças a Deus, uma reação do bem de retirar do poder, porque compreendeu que era uma ideologia e um partido que estava nos levando para um lado equivocado e que, infelizmente, aqui ao lado na Venezuela, eles não tiveram nem tempo, nem condições, nem forças para conseguir a tempo barrar o que aqui no Brasil estava se tentando fazer e ainda se está. Né? A gente não pode, de forma nenhuma, desconhecer que o PT e os seus aliados na última eleição fizeram 44 milhões de votos. Verdade. Né? Que ainda esta esquerda, que provavelmente grande parte está nos assistindo aqui, né? E domina as universidades. Os colégios. Domina os colégios. Tem penetração. Outro dia eu propus na Câmara de Vereadores uma homenagem a uma plataforma digital de alfabetização, Pedro. Se chama Elefante Letrado. Essa plataforma está fazendo uma doação que a Sheila Von Tobel, mulher do Ricardo Von Tobel, fez. Na verdade, ela desenvolveu primeiro esse software, que pode ser colocado no iPad, em qualquer outro dispositivo. E depois que isso estava funcionando e funcionando muito bem, ele serve para a alfabetização da criança e para o professor melhorar as suas ferramentas didáticas de ensino, ela doou para Porto Alegre para que fosse utilizado na rede pública municipal sem custo. Eu entendi que aquilo era um gesto muito nobre e propus uma concessão de uma honraria lá na Câmara de Vereadores. E convidei todo mundo do meio acadêmico, aí do meio educacional,
Não foi uma diretora de escola da rede municipal lá no dia. Poucos dias depois... Acho que por boicote? Poucos dias depois, sim, um evento que tem atrelado ao sindicato aqui dos professores. Lotou as galerias da Câmara Municipal de Vereadores. Evento de... nem me lembro o que era, mas era um negócio de menor importância. Na visão dos políticos, assim, e eu te pergunto, por tu ser uma pessoa mais conservadora, como tu falou, mais de direita, da onde vem essa origem? De onde acontece? Porque a gente vê tanto professores, diretores de universidades federais, acredito que isso acontece mais com as universidades federais do que com as universidades privadas. Então eu queria entender da visão de vocês políticos, de onde é que vem isso, de onde é que se origina isso, do momento que sejam as universidades federais contra esse conservadorismo, de onde é que se origina isso? Acabou de morrer na Itália um Franco Zeffirelli, um dos grandes cineastas. Ele teve a sua vida toda, foi discriminado no meio cultural porque era Porque não era de esquerda. Porque não era de esquerda. No Brasil, os grandes artistas também, que não são de esquerda, são discriminados. O nosso cronista esportivo, um dos maiores que nós tivemos, que escreveu a vida como ela é, Nelson Rodrigues, né? Era discriminado no meio jornalístico, na academia, porque não era de esquerda. Jornalistas são discriminados e processados. Pois é, né? E vários Tem aqui, vários aqui, né? E vários aqui Estes. em tempos mais difíceis, inclusive, do que nós estamos vivendo agora, onde o PT era muito mais hegemônico. Nós passamos um tempo difícil aqui no Rio Grande do Sul, né? Que foi aquele onde era moda andar com a bandeirinha do PT. E quem fazia política como eu era um negócio avassalador. Tu chegava numa zona eleitoral, numa zonal eleitoral, num dia de eleição, começa a chegar aquela quantidade de gente de camisa vermelha, de bandeira vermelha, tu não sabe de onde é que sai, e eu continuo achando que isso é muito forte aqui ainda, mas agora nós estamos tendo condição de falar mais as nossas ideias. De onde é que eu acho que vem, respondendo a tua pergunta? De uma propaganda que foi trabalhada durante muito tempo, de que o humanismo, a solidariedade, determinados valores morais são muito mais ligados à esquerda do que à direita. A direita está preocupada, foi essa propaganda que foi vendida, né, com os grandes proprietários, com os bancos, com os ricos, e que quem se preocupa com o povo, quem tem sentimento de solidariedade é a esquerda. Na verdade, isso é uma falácia, uma mentira, não é assim, e basta ver nos países onde nós conseguimos aplicar ferramentas e instrumentos de liberal conservadorismo, para ver os indicadores sociais que tem lá, e nos países onde se levou a cabo o receituário da esquerda, o que acabou acontecendo cedo ou tarde, né? Quando nós ainda temos, por algum tempo, que consegue se estabelecer um estado de maior inclusão, vamos dizer assim, das pessoas mais pobres, isso se mostra ao longo do tempo que é artificial e é insustentável, e logo em seguida essas economias quebram. Mais recentemente aconteceu com a Grécia, aconteceu com a Espanha, aconteceu com Portugal. E esse exemplo que tu está falando nessas questões aí todas, né, que na verdade se vendeu aqui, o PT ficou 30 anos fazendo propaganda, uma propaganda enganosa, mas uma propaganda que, de certa maneira, ela atrai as pessoas. Quem é que não gostaria de ter, por exemplo, mais justiça social? Claro, sem dúvida. Quem é que não gostaria de menos pobres? Quem é que gostaria de cada pessoa poder fazer 3 refeições por dia? Isso eles passaram e venderam essa ideia. Agora veja bem o seguinte, e eles sempre foram contra o capital, que eles chamam os nobres, enfim. A burguesia. A burguesia, né? O termo é burguês mesmo, a burguesia. Mas essa burguesia, veja bem, a China comunista é ditadura de esquerda. Qual é o sistema econômico que ela adotou? De Estado? Não. Liberal. Então, a China comunista ela é forte, é pujante hoje, é a segunda maior economia, né, com 11 trilhões de dólares do seu PIB, é metade dos Estados Unidos, que são 23 trilhões, exatamente porque está assentado em bases fundamentadas no liberalismo econômico, que é o PT, que é a esquerda. Aliás, a esquerda é essa retrógrada aqui da América Latina, né? Porque tem esquerdas avançadas na Europa, na Ásia. Nessa concepção aqui, entre outras coisas, mais recentemente, para a gente sentir na pele o que aconteceu, mandaram embora a Ford daqui, né? E a Ford, quando a GM veio para cá, ela ficou como uma chaga da esquerda gaúcha, né? Ela era o dobro da GM. Vai ficar eternamente, né? Ela era o dobro da GM. Né? Eu era chefe de gabinete. E a GM só não foi embora porque já estava consolidada aqui, senão eles teriam mandado. Já estava consolidada aqui. E deve se lembrar que na esteira da ida da Ford embora foi a Goodyear.
Sim, Foram muitas outras. Muitas outras de empresas que forneceriam material para... Muitas outras. Depois se praticou uma demonização em relação ao governo Brito que, obviamente, não é compatível com a qualidade das práticas positivas que ele tomou. Se criou uma mentira ali. Criou-se uma mentira e até hoje ele é mal visto, tanto é que ele não participa mais do debate público. Não, acho que teve um equívoco no governo Brito. Não, claro, isso não quer dizer que não tenham havido equívocos. Claro. Mas demonizou-se de tal maneira aquele período. Foi um período, primeiro, deixou dinheiro em caixa quando terminou o governo. Fez um amplo programa de atração de empresas. Privatizou. Né? E no processo de privatização livrou o Rio Grande do Sul, inclusive, de entrar dentro daquele problema do apagão. Então, são poucas coisas que são lembradas, porque se criou uma aura de que aquilo dali foi um péssimo período, mas nós temos que lembrar o que de fato aconteceu. Todo mundo erra, todo mundo acerta, mas o governo Brito teve muito mais acertos do que erros. Eu acho que a história vai se encarregar de reconhecer isso. Ele deu a primeira lufada de um ar mais liberal, ele fez o primeiro programa... Assim como o Collor fez do país lá no começo do governo dele. Ele fez o primeiro programa de demissão PDV aqui no estado, né? Ele fez a privatização da CRT. Vocês sabem bem que não se conseguia uma linha telefônica se não fosse com um pistolão político. E por aí vai. Né? E acho que teve erros como qualquer outro. Por exemplo, foi o primeiro contrato de concessão rodoviária que nós tivemos aqui no estado. E aqueles contratos das rodovias que eram gaúchas aqui não foram bem feitos. Mas isso tudo a história vai ensinando. Por que eu digo que eles não foram bem feitos? Porque eu comparo o contrato da BR-290 e da 116 com o contrato da 101, por exemplo, da Freeway, né? Que eu acho que foi um contrato muito mais bem feito para o interesse dos gaúchos, que representou que a Freeway fosse duplicada. E a BR-290 e a 116 não. Era só um contrato, era caro e era um contrato só de manutenção, de operação tapa-buraco, e o que era muito ruim. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre política aqui no Rio Grande do Sul, Walter. Como é que você está vendo o ambiente aqui do estado? A prefeitura, que é uma área onde tu atua com mais centralidade, em virtude da tua posição de vereador, ela enfrenta óbvias dificuldades também porque o governo do estado do Rio Grande do Sul não dá suporte. Não achas que o governador Eduardo Leite tem feito um bom trabalho nesse início de mandato? Eu acho que o governador Eduardo Leite adota uma coisa que o Fogaça já tinha feito no passado e que muito antes dele os positivistas tinham como lema: conservar melhorando. Acho que o governo Sartori fez coisas positivas que o Eduardo Leite preservou. E ele teve um grande mérito nesse início de governo. Se iludem aqueles que acham que se faz política desprezando o parlamento. Né? Dentro do sistema democrático que nós temos, nós precisamos tentar estabelecer uma sinergia entre executivo e legislativo. E eu acho que uma das primeiras coisas que o Eduardo Leite conseguiu fazer com muito êxito foi a pacificação, a construção de uma base política na Assembleia Legislativa. Coisa que o Marquesan não conseguiu fazer em Porto Alegre. Né? Porque o prefeito Marquesan, quando se elegeu, ele tinha em tese a possibilidade de construir uma base de 27, 28 vereadores em 36. Eram só 7 vereadores. Dá para se dizer que a primeira grande vitória do Marquesan foi obtida esse ano com a aprovação da elevação das alíquotas do IPTU. Ele teve 2 projetos que ele estava insistindo há 2 anos já e não estava conseguindo avançar e conseguiu agora, finalmente, nesse ano. Né? Ia pedir música no Fantástico. Talvez. E aí foi um governo, infelizmente, de imobilismo, porque passam-se 3 anos já. Né? E o Eduardo Leite, ao contrário, ele está avançando muito rapidamente. Eu acho que o Sartori, a quem eu tenho enorme respeito, consideração, apreço, homem muito sério, acho que nesse aspecto ele era tímido nas mudanças e nas reformas que precisavam avançar, de tornar o Estado mais enxuto. Vou trazer aqui para a aldeia. Sabe que quando ele entrou no governo, porque demorou um pouco para o governo Sartori realmente começar, acho que ele entrou no governo assim, meio despreparado para o contexto. Porque quando começou a campanha, o Sartori não tinha lá um percentual muito alto de intenção de voto. Sim. Ele foi subindo e caiu no colo dele a vitória. Eu acho que ele se surpreendeu. Tu acha que no início não havia uma certa, assim, um certo surpreendimento com a situação falimentar do Estado, de modo que levou à imobilização inicial do governo e ele só tocou projetos realmente relevantes a partir da segunda metade? Eu queria só complementar essa pergunta. Queria saber, além do desconhecimento, queria saber se, além da despreparação, de não ter subsídios suficientes para conseguir governar, queria saber se, da visão de vocês, o governo Sartori eles não tinham conhecimento suficiente
porque eles eram a oposição do atual governo na época do Tarso Genro. Então, não tinha um desconhecimento daquilo que estava no momento. Eu acho que um pouco de uma crise de identidade do MDB. O MDB é um partido forjado na resistência à ditadura militar ou ao período de exceção. Né? E nesse aspecto se via como um partido de centro-esquerda. Tem a primeira ruptura com isso exatamente no governo Brito que a gente estava falando. E o Sartori, de novo, com toda a seriedade, com toda a sua história e uma boa gestão que fez em Caxias do Sul, ainda não tinha conseguido se compreender como um governo que tivesse mais à direita ou mais liberal conservador, para fazer essas reformas que o Estado precisava num ritmo maior. Questão prisional, por exemplo, né? Que nós poderíamos ter avançado na questão de PPPs de presídios ou na questão de presídios privados, onde tu não está privatizando a administração da justiça, senão só o que se chama de hotelaria. Não se conseguiu avançar nisso. A questão de venda de patrimônio do Estado, não estou falando nem dessa discussão do Banrisul agora, que talvez seja uma das mais difíceis. Eu fui diretor da Caixa RS, na época que é um banco de fomento, e eu ainda tenho dúvidas com relação a essa questão do banco, mas outras questões, né? Para trazer de novo para Porto Alegre, só para traçar um paralelo, a Prefeitura de Porto Alegre tem 1.600 prédios e terrenos, porque ela precisa disso, né? Prédios, às vezes, e áreas que valem 50, 80, 100 milhões de reais, que tu pode pegar esse dinheiro e fazer coisas que a cidade precisa, investir numa guarda municipal. Então, eu acho que nesse aspecto, o governo demorou muito para assumir essa identidade, para saber o que era, não só saber o que era preciso, mas aceitar fazer o que era preciso fazer. Né? Foi muito tímido nesse aspecto, e talvez aí uma das razões da própria derrota do governo, que a população tenha visto que tenha sido tímido. A população, na verdade, se for analisar o resultado da eleição, não era contra a agenda do governo. Não. A população votou no Eduardo Leite porque viu nele um dinamismo maior para tomar as iniciativas que reverteriam numa situação melhor do Estado. E de fato eu acho que foi isso. E de fato eu acho que o Eduardo Leite fazendo. até seguiu com algumas ideias do governo Sartori. Não, ele manteve, Exatamente. Por exemplo, ele disse que não ia aumentar tributo, né? E ele manteve a alíquota, porque ele tinha que manter. As pessoas às vezes falam estelionato eleitoral, mas as pessoas querem acreditar numa ideia fácil em época de eleição e parece que não aprenderam ainda. Né? A questão de que ia acabar com o parcelamento do salário imediatamente, né? E o grande parcela do funcionalismo público acreditando nisso como se fosse uma magia. Não era possível mágica, porque dinheiro não dá em árvore. O Pedro mais ou menos tocou numa questão que eu queria te colocar, Walter, que é o seguinte, nós estamos sabendo aí pela dificuldade do Eduardo Leite, pela dificuldade que o Sartori teve e que o atual prefeito de Porto Alegre, o Nelson Marques Júnior, está tendo, que é a questão da falência dos entes federativos, estados e municípios. Nesta semana passada, se estabeleceu no Congresso Nacional uma batalha muito dura, forte, né, com muitas controvérsias, sobre a participação ou não dos estados na reforma da Previdência. Isso aí é um nó górdio dessa questão toda, né, porque os estados estão falidos, os municípios estão falidos, e a questão da reforma da Previdência e a Previdência nos estados e municípios é fundamental. Se eles não entrarem na reforma da Previdência agora, eles vão ficar muito piores a partir de agora. Como é que tu vê esta expectativa, ou esta possibilidade de o Congresso agora voltar atrás e incluir os estados na reforma da Previdência? Porque sem isso, eu acho que a coisa vai ficar complicada. Esse modelo está falido e a esquerda insiste nesse modelo. Dou um dado para vocês. A Prefeitura de Porto Alegre consome por A mês... esquerda é terraplanista fiscal. Eles não acreditam que na Previdência existe um rombo, um déficit. Eles acreditam que ela é superavitária, que ela dá dinheiro. Não dá dinheiro. O caso clássico e claro, translúcido, é Porto Alegre. Porto Alegre, vocês sabem quanto é que no ano passado tinha para colocar em asfaltamento na cidade? O orçamento? 19 milhões de reais. Né? Sabe quanto é o rombo da Previdência no ano passado em Porto Alegre? 970 milhões de reais. 19 milhões, 970 milhões. O custo da folha municipal, da folha de pagamento dos servidores de Porto Alegre hoje é 231 milhões de reais mês. 231 milhões de reais mês. A Orla Moacir Clear, aquele trecho recém-revitalizado, que mudou a cara da cidade, custou 80 milhões de reais. Ou seja, com um mês de folha, Porto Alegre teria dinheiro para fazer toda a Orla, 4 vezes. Né? Então, isso demonstra
que realmente esse modelo não dá mais. Aí as pessoas vão dizer, sim, mas precisa de serviço público. Bom, nós temos uma cidade com 1.500.000 habitantes. Esta cidade com 1.500.000 habitantes tem um orçamento de 7,5 bilhão de reais. 53% desse orçamento, 53, mais da metade, está comprometido com 30 mil pessoas, que são servidores. Não estou falando contra os servidores, estou só dando um dado, né, para que a gente reflita a respeito disso. 1.470.000 pessoas estão fora dessa conta. Porque 53% deste bolo todo, que pertence aos 1.500.000, está ficando com 30 mil pessoas. 1.470.000 estão de fora. Para essas 1.470.000, tem que manter o posto de saúde, tem que manter a escola, tem que manter a praça, tem que asfaltar a rua, tem que dar iluminação. Não é de graça que a cidade... Diante de tudo isso, Walter, me diz uma coisa. Eu acho que nós estamos chegando num momento em que essa questão que envolve os estados na Previdência ou não, ela remete a uma questão mais importante, mais profunda, a meu ver, que eu queria a tua opinião. A questão do Pacto Federativo. Isso é fundamental mudar. Agora, Silvio, esse negócio dos estados, eu compreendo que os estados e municípios tenham que entrar na reforma da Previdência, até porque imagina só, tu ter que rediscutir a reforma da Previdência. Sim, claro. Em cada Assembleia, Câmara de Vereadores. Tu perde a uniformidade das regras previdenciárias, fica uma bagunça. Agora, tinha um monte de governador oportunista que queria todos os bônus de uma aprovação da reforma da Previdência e nenhum ônus. Mas o que os deputados não queriam. Mas o que eu soube é que, na verdade, isso respondeu a uma tática política, né? Que é a seguinte: tira os estados e municípios e força com que prefeitos e governadores vão dentro do Congresso para pressionar os deputados a incluir de novo, porque senão, faz sentido, senão ficava o desgaste só com os deputados. Mas o Pacto Federativo, que eu acho que é o seguinte, é que vai estabelecer a independência dos estados ou municípios, de repente, para que eles decidam se eles querem ou não, independentemente daquilo que o CONFAS faz, né, que obriga, que se um estado não quer uma determinada posição, ninguém pode adotar. Então, que o Estado, de repente, tenha a liberdade de, olha, eu quero. Se o São Paulo não quer, se Minas não quer, mas eu no Rio Grande do Sul eu quero. Acabou. O problema é que aí a gente teria que mudar uma coisa que vem na origem do Brasil, que é o nosso próprio conceito de federação, que não existe. É isso aí. E outra coisa, a reforma previdência, essa reforma do Pacto Federativo, ela é tão difícil quanto a própria reforma tributária, que todo mundo fala que quer, mas na hora de fazer ninguém quer abrir mão. Como ele falou aqui, nos bônus e os ônus. Nós vivemos num modelo centralista, político, todo centralizado em Brasília, onde o paternalismo e o clientelismo são as grandes molas propulsoras disso tudo, né? O pessoal ia a Brasília, vereadores, para sair lá do interior, para pedir diária, para ficar 3, 4 dias em congresso, para visitar a corte. Brasília é a corte hoje, né? E aí pedir no ministério com o Pires na mão. Quem está com esse dinheiro lá em Brasília não quer abrir mão disso também, né? Quem é ministro, quem é deputado, que tem emenda impositiva e que pode distribuir 12 milhões, 20 milhões, 50 milhões de reais, chegar a construir uma base de 30, 40, 50, 100 municípios, juntar os prefeitos e vereadores todos numa sala e dizer o seguinte: olha, para ti eu vou dar uma retroescavadeira, para ti eu vou dar tantos quilômetros de asfalto, para ti eu vou dar... Não querem abrir mão disso. Então mudar que agora aprovaram o orçamento impositivo que, na realidade, reforça essa cultura. Né? Reforça isso, porque o cara que é deputado federal hoje no Brasil, ele tem, além do financiamento público de campanha, né, mais todo esse pedaço do que é nosso à disposição dele para distribuir como se ele tivesse, como se dele fosse. Então esse é o patrimonialismo, né? Isso é um dos grandes defeitos, vícios da cultura histórica brasileira, que todos, esquerda e direita, se apropriaram disso. Chega na hora e não mudam isso. Pedro, tua pergunta e depois nós vamos para o intervalo. Não, eu só queria tocar num assunto mais de Porto Alegre sobre a reforma. Então vamos deixar para o segundo bloco? Vamos, tu que manda. Nós estamos estourando o tempo e depois o Pedro faz uma pergunta. Nós também temos pergunta da Fernanda Bartz, também sobre Porto Alegre. Nós vamos fazer o intervalo e nós voltamos em seguida aqui com o Cruzando as Conversas. Hoje entrevistando o vereador Walter Nagelstein, do MDB, da Câmara de Vereadores aqui da capital. Já voltamos. De volta aqui no Cruzando as Conversas, na RDC TV. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524,
da NET nas redes sociais, através do live stream no Facebook, no YouTube e no Twitter também. Não deixe de participar mandando a sua mensagem, a sua contribuição. Nós temos aqui várias perguntas já do nosso público, outras no Facebook. Eu vou ler elas mais ao fim do bloco. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Nós temos a participação hoje do vereador Walter Nagelstein aqui conosco e também os nossos entrevistadores, Silvio Lopes e o Pedro Oliveira. Muito bem. Pedro, tu ias fazer uma pergunta ao fim do primeiro bloco? Bom, é que a gente estava tocando nesse assunto da reforma da Previdência, como se age e como os políticos estão tocando isso. Eu queria saber, como tu é vereador de Porto Alegre, como é que o município está tocando essa questão e agora, sem a reforma da Previdência, sem os municípios estando incluídos na reforma, eu queria saber como é que Porto Alegre pretende tocar agora a reforma. Pedro, Porto Alegre já tinha feito uma espécie de reforma da Previdência. Ah, é? É. Eu não sabia. Porque nós temos há 2 anos atrás eu presidi a sessão da Câmara. É que me desculpe, eu sou um novo porto-alegrense. Eu estou aqui há pouco tempo, então talvez eu não conheça tão bem a história do Primeiro que nós temos um Previmpa aqui, né? Que é um fundo de previdência municipal. Esse Previmpa hoje ele está dividido em dois fundos. Tem um fundo que era o anterior, de partição simples, e tem um fundo reformado, que é o capitalizado. Esse anterior de partição simples, ele é deficitário hoje nisso que eu referi para vocês, para os telespectadores antes, em R$1 bilhão por ano. Ou seja, de um orçamento de 7,5 bi, a prefeitura tem que tirar 1,5 bi para a saúde, algo em torno de 1 bi para a educação, não chega a 1 bi, 800 e poucos milhões, e 970 milhões para colocar lá no fundo para pagar a aposentadoria de 14 mil aposentados de Porto Alegre. 1 bi. E tem o outro, que é o capitalizado, que nós, há 2 anos atrás, aumentamos, inclusive, o percentual de desconto para 14%. Deu uma guerra com o sindicato, invadiram a Câmara Municipal de Vereadores, foi quase que uma batalha campal. Isso eu lembro. Exatamente, porque nós aumentamos de 12% para 14% a contribuição coercitiva, essa contribuição obrigatória que tem que fazer para que exatamente pudesse se manter a rigidez e o equilíbrio do fundo. Então, a gente já tem um exemplo aqui de plano capitalizado, que é esse. E que dá certo. Que está se discutindo no Brasil. E que tem que ser autossustentável, não tem outra forma. Não pode ficar tirando, Silvio, tu que é economista, recurso do Tesouro e dos impostos, né, é uma distribuição de renda que não é sustentável. Porque tu não consegue ficar tirando da produção para estar alimentando a aposentadoria num país que cada vez mais as pessoas vivem mais tempo. Eu acho que isso é importante tocar, porque uma das principais falácias que se vê em relação à Previdência é a questão dos juros, do suposto pagamento de juros para o capital externo, que consumiria a maior parte da produção brasileira e do orçamento. Não é só uma bobagem. O que o Brasil faz é rolar uma dívida, ou seja, ele a atualiza, vai empurrando ela com a barriga, e essa dívida ela é calibrada pelo próprio governo, porque ele mesmo é que a gera. A maior parte ele mesmo a gera, e a principal fonte de endividamento do governo é a Previdência. O governo tem que ficar emprestando, tem que tomar empréstimos para poder pagar a Previdência atual. E a maior parte dos credores não são externos nesse aspecto, é dentro do Brasil. Interno. Né? E aí o governo tem que pagar altas taxas de juro, que aí bota o juro básico no patamar que tem, porque ele precisa tomar esse dinheiro. E aí, então, esse é o grande mecanismo de ter juro alto é o desequilíbrio da despesa governamental. A raiz de todos os males, poderia dizer, é exatamente isso aí. Quer dizer, é a coisa que nós estamos tratando aqui. É a questão da falência do Estado. O combate à falência do Estado, que se dá por vários estágios, de vários níveis, é exatamente isso. Sanear o Estado, tirar o Estado da economia. O Estado na economia brasileira é maior que a sociedade. Esse é o grande problema. No momento em que, tu colocaste muito bem isso aí, Guilherme, no momento em que nós tivermos poupança interna, o Estado saudável, as empresas saudáveis, nós vamos ter o quê? Poupança interna que vai nos possibilitar a trazer esse dinheiro da poupança para os investimentos necessários. Neste momento, nós vamos acabar diminuindo a dívida, dividindo sobretudo a perspectiva de necessidade de mais dívida para tapar um buraco, e aí a sociedade vai ser mais feliz. Porque enquanto continuar essa situação de o total endividamento do Estado e tendo que socorrer obrigatoriamente de empréstimos, seja interno ou externos, o Estado vai ser falido na Pior que essa falência do Estado, Silvio, ela não é só a falência financeira.
Sim, ela sim, é a falência na prestação do serviço. Claro. Né? E isso é o que é o mais perverso com quem precisa. Ou o Estado é cartorial, e nesse cartório a burocracia mata quem quer empreender, o cara fica 2, 3, 4, 5 anos penando para obter uma licença, por exemplo. Né? E veio esse negócio da liberdade econômica que o presidente está querendo fazer, o PDT... Foi a justiça para impedir. Está tentando impedir o quê? Que o Estado brasileiro, que é monstruoso, que impede a liberdade econômica, cria um ambiente hostil para os negócios, e as consequências são essas. E o PDT entrou com uma ADIM para inviabilizar exatamente aquilo que o presidente Bolsonaro prometeu na campanha e por isso foi eleito. Nós estamos vendo pela primeira vez no Brasil, eu tenho uma certa experiência de eleições, mas pela primeira vez no Brasil nós estamos vendo um presidente que se elegeu e está cumprindo aquilo que ele prometeu. Vou dar um outro exemplo, a educação. Porto Alegre tem a melhor remuneração dos professores da rede municipal do Brasil. Uma matéria que a Fernanda fez, inclusive, foi um evento que teve essa semana. Isso. 11 mil reais. Isso, essa é a média. Média dos professores de Porto Alegre. Professores de Porto Alegre. Nós estamos numa das últimas colocações no IDEB e no ano passado não foi feita a prova do IDEB em Porto Alegre porque estava em greve. Aí eu pergunto o seguinte, um professor, ele faz um concurso e entra. Ele vai lecionar durante 25 anos, é isso? É o prazo para se aposentar. 25 anos. Ele vai viver mais 25 anos no mínimo. Queira Deus que viva até mais. Esses próximos 25, portanto, é um casamento de no mínimo 50 anos com o Estado. Onde ele vai lecionar, ajudar, eu acho que o professor é fundamental, eu investiria o máximo possível em educação, mas eu começo, já de algum tempo, a falar numa possibilidade outra, o voucher educação. Por que a gente não pode fazer uma avaliação econômico-social de uma família e verificar que ela tem necessidade, que ela precisa de educação pública e dar uma vaga numa escola privada para aquela família? Nas creches de Porto Alegre já é assim. Porto Alegre paga hoje, nós temos em torno de 208 creches conveniadas e estas creches, elas recebem por criança mês R$500 da Prefeitura Municipal. E sustenta um sistema que está funcionando muito bem. E as creches têm obrigação, elas não são públicas, elas são privadas, mas sem fins lucrativos. Elas têm obrigação de ter uma nutricionista, elas têm obrigação de ter uma pedagoga, elas têm obrigação de cumprirem uma série de questões, de prestar contas daquelas suas despesas. São ajudadas também pela própria sociedade, grande parte delas, outras, as pessoas realmente não têm condições, mas esse próprio recurso da prefeitura sustenta, porque é um bom recurso, R$500 por criança mês. Né? E por que nós não podemos caminhar para isso na educação de um modo geral? E eu acredito que... Inclusive nas universidades federais, né? Por que nós estamos aqui? Tu passa ali na URGS, eu não sei se é essa a impressão que vocês têm, quando eu passo ali eu fico deprimido. Ver o estado daquele patrimônio, que é patrimônio federal, é patrimônio nosso. Universidade Por que Federal. está assim? Não, eu já estou falando do aspecto externo da URGS. Sim, se claro. Se entrar lá dentro é pior ainda, né? Porque aqueles camaradas tudo de esquerda lá, pregando uma Isso remete à pergunta que o Pedro fez no primeiro bloco. O general Mourão sugeriu semana passada, quando nós trouxemos ele aqui, fez uma palestra na LIDE. Ontem mesmo nós estávamos discutindo o financiamento da universidade para a pesquisa. E não entra na cabeça dos militantes que é necessário buscar recursos na iniciativa privada. Hoje, por exemplo, a maior parte da verba da USP é ICMS. Ano passado, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, recolheu em doações o valor do orçamento da USP. Tu tem que ir atrás dos recursos privados, não pode ficar dependendo do Estado, não pode ser um estatodependente. Essa gente fica dependendo do Estado e quer só recursos do Estado, mas os recursos do Estado são escassos. Mas o vice-presidente Mourão... independente do Estado, porque eles querem usufruir do Estado, eles são os vermes que se sustentam no Estado. Mas, Silvio, o vice-presidente Mourão falou uma coisa que eu acho que é muito procedente, né? O que o jovem brasileiro formado na universidade pública retorna depois para a sociedade? Ele deveria, durante um tempo, trabalhar para a sociedade. Nós, no Brasil, nos acostumamos a falar em direitos, especialmente depois de 88, e não falar em deveres. Eu acho que, em primeiro lugar, essa é a grande mudança cultural que a gente precisa fazer, nós temos que começar a falar em deveres. E eu acho que começa com a mudança no nome do curso de Direito. Curso de Direito e Deveres. Claro, direito, né? Eu queria tocar num assunto que quando a gente fala de Walter Nagelsen, a gente pensa, obviamente, na presidência da Câmara do ano passado, Sim. 2018. Eu queria tocar num assunto que
Tu tá falando muito tempo sobre todos os problemas econômicos que tem, não só o governo do estado, mas sim o governo federal e o governo municipal hoje, com o prefeito Marquesan. Como que o senhor, na figura de presidente da Câmara, conseguiu ter uma economia recorde na história da Câmara, que provavelmente hoje a Mônica Leal não vai conseguir, que ninguém conseguiu antes, e como que conseguiu uma economia recorde de mais de 31 milhões como presidente da Câmara? 39 milhões e 600 mil reais. Como? Essa é a pergunta. Até porque os legislativos eles costumam ser muito criticados pela gastança. Né? Sabe E que é a maior economia para uma gestão... economia da história. Né? Eu acho que os outros presidentes fizeram grandes gestões, mas o presidente que me antecedeu e fez uma excelente gestão, o vereador Cássio, por 2 anos, mas ele tinha conseguido economizar 26. E a gente economizou quase 40. E esse dinheiro sempre retorna para o executivo, né? Quer dizer, é direcionado. Retorna, nós fizemos 2 tranches, que chama, né? 2 repasses. Primeiro eu propus em maio, já do ano passado, para o prefeito dar 19, 20 milhões para ele para fazer uma operação tapa-buraco na rua. O prefeito não quis aceitar o recurso naquele momento. Por que eu tinha feito isso? Porque a gente tinha criado um programa Câmara na Rua, e eu, no segundo dia da minha presidência, eu fui para o viaduto Otávio Rocha. No 15º dia da minha presidência, eu fui para a trincheira da Ceará, levar toda a estrutura da Câmara. Depois, no final do primeiro mês, eu fui nas usinas de asfalto de Porto Alegre. Tem uma aqui no Sarandi e tem outra lá na Restinga. E as usinas estavam paradas, sendo que a da Restinga, novíssima, com a capacidade para atender Porto Alegre e a região metropolitana, talvez. Né? E aquele negócio não se destravava. E chegou mais ou menos em maio, eu já vi que a gente estava com um bom recurso economizado, chamei o meu diretor financeiro e fui lá e ofereci para o governo. Digo, mas desde que a gente coloque isso numa operação tapa-buraco. O governo não quis. Na verdade, o governo tinha uma outra estratégia, que era a estratégia de trabalhar sempre a ideia de que o déficit era tão grande que tinha que aprovar o pacote do aumento de impostos e eu me colocava contrário àquilo. Né? E aí nós ficamos com o dinheiro até outubro, quando o governo novamente me disse o seguinte, olha, nós estamos tendo dificuldade aqui para pagar a folha. E aí eu digo o seguinte, bom, agora nós já temos 40 milhões, né? Não são mais os 20. Eu proponho o seguinte, nós vamos dar metade, vocês vão fazer o tapa-buracos e vão dar outra metade e vocês ajudam então a tapar o rombo da folha. E assim fizemos. Mas o que para mim me conforta mais é saber que a gente fez essa economia recorde com a ajuda dos 36 vereadores que na média economizaram 75% das suas verbas de gabinete. Então houve uma consciência dessas questões, mas conseguimos investir muito também ao mesmo tempo, é quase que um milagre da multiplicação. Porque eu consegui fazer a reforma do restaurante da Câmara, eu consegui fazer 2 obras que estão praticamente ficando prontas agora aqui. São 2 prédios lá que, no fundo da Câmara. Um era o próprio CTG da Câmara de Vereadores, que é um poder que tem um orçamento de 170 milhões de reais por ano. E não fazia investimento nenhum na sua melhoria física. Tinha feito um grande investimento com o presidente Castro Trujillo antes de mim, e eu tive a felicidade de concluir, que é uma das coisas que eu considero mais importantes que se fez no Brasil, também num prédio público, que é uma usina de energia solar. A Câmara de Porto Alegre hoje, 30%, até porque pela simbologia do feito, né? 30% da energia que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre consome hoje é energia limpa, gerada ali na própria Câmara, através de painéis solares, que foi a substituição do nosso estacionamento. É muito bom ouvir isso aí, Walter, porque na verdade vocês estabeleceram na Câmara, e parabéns, eu não sabia desses dados aí, uma disputa de presidentes de quem entrega mais gastando menos. Né? Isso é fundamental. Agora, outra questão é a seguinte, esse negócio de usina, eu não sabia que Porto Alegre tinha 2 usinas de asfalto. Esse é o grande sonho de cada prefeito. É verdade. Porque eu já ouvi de candidato falando que vai ter usina de asfalto. Uruguaiana, e lá em Uruguaiana teve um prefeito que talvez esteja nos assistindo, o Sr. Chotene Feliz. Ele criou lá uma usina de asfalto e asfaltou quase toda a cidade. Quer dizer, e Porto Alegre tem 2 usinas e as nossas ruas esburacadas. Às vezes o asfalto é ruim, às vezes o asfalto é bom, às vezes o asfalto é necessário. O asfalto sonrisal, né? Eu fui que evapora quando tem uma chuvinha. Se a gente vai em cidades como Uruguaiana, como Bagé, minha Bagé, como Colônia de Sacramento no Uruguai, é bonita a cidade com aquele paralelepípedo antigo, né? Em alguns bairros aqui de Porto Alegre fica muito feio tu ir colocando aqueles paninhos que a gente chama, que é um pouco de paralelepípedo, um pouco de asfalto, a cidade fica toda retalhada. Mas eu acho que a qualidade viária da cidade está péssima, né? Eu sou motociclista também, é um horror andar de moto na cidade.
andar de carro. É um horror andar de qualquer meio de transporte na cidade, porque a qualidade do pavimento é muito ruim. Agora tem um contrato, eu vou tentar contar para o telespectador o que aconteceu no início do governo. Deste governo. O prefeito Marquesan assume e tem uma dívida do governo Fortunati com relação às empreiteiras de manutenção viária da cidade. Ele determina lá o secretário Busato que chame todo mundo e proponha aos que tinham créditos com a prefeitura uma moratória de 2 anos e a retomada do pagamento daquela dívida no final desses 2 anos em 36 vezes sem juros. Ninguém quis, por óbvio. Ninguém tem condição de segurar isso. E aí não houve acordo. E os empreiteiros... aí a prefeitura disse para eles, então busquem na justiça. Nesse cabo de força, quem perdeu foi a cidade. Aí disse, não, nós não precisamos de vocês, nós vamos fazer uma licitação. Fizeram uma licitação, resultado, deu deserta. Depois teve o problema da areia. Então foram se somando problemas que foram contribuindo para essa situação de caos que a gente viveu aqui na manutenção viária de Porto Alegre. E que chega hoje. Porto Alegre vai ter que fazer um grande programa. Tem programas pontuais, busca recurso na Câmara Andina de Fomento, busca recurso aqui, busca recurso acolá, faz programas pontuais. Mas Porto Alegre tinha que ter algumas equipes. Acho que até o secretário Ramiro Rosário está fazendo um bom trabalho, mas, enfim, depois de 3 anos aí de experiências de tentativa e erro, mas Porto Alegre tinha que ter algumas equipes, 5, 6, 10 equipes de operação tapa-buraco, equipes assim com uma fresadeira pequena, uma máquina de asfalto, uma compactadora e fazer e ir melhorando urgentemente a qualidade viária da cidade, né? Isso causa acidente, enfim, a gente vive e sabe o que isso tem significado. Aproveitar aqui a deixa, já que tu mencionaste o início do governo Marquesan, a nossa comentarista de política, Fernanda Bart, ela deixou algumas perguntas gravadas para nós. Eu tinha convidado a Fernanda para participar do programa presencialmente, mas como ela não estava em Porto Alegre na noite de hoje, ela gravou essas perguntas mais cedo na nossa redação. E vamos colocar aí a primeira pergunta que ela fez, tem a ver com a Prefeitura de Porto Alegre. Vamos lá, Fernanda. Qual a avaliação do atual prefeito e da administração de Porto Alegre? Vamos lá. Olha, eu fui secretário do município de Indústria e Comércio e tenho, graças a Deus, muitos resultados. A gente ganhou um prêmio do Sebrae Prefeito Empreendedor. Prefeito Loureiro da Silva é o título. Disputamos com 290 e tantas cidades e ganhamos aquele prêmio. Depois fui secretário do Urbanismo, conheço a gestão por dentro. Qualidade total, indicadores e... 2 coisas. Primeiro, tem que saber lidar com o servidor. Tu acha que o atual prefeito não sabe? Não soube. Não soube e tem hoje uma... Ele não sabe lidar nem com os colegas de trabalho, né? Tem uma paralisia, né? Tivemos um problema que o Silvio está abordando, que foram 19 cargos do primeiro escalão no primeiro ano, que foram substituídos. Quer dizer, era praticamente um secretário por mês. Tivemos um problema que foi a não... Seu colega, Ricardo Gomes, deixou o secretariado em virtude de divergências com o prefeito na questão de IPTU. Foi logo em seguida, foi o Bruno... Paulo de Tarso, meu querido amigo também, saiu logo no início do governo, não durou muito. O Paulo foi substituição ainda, né? O Paulo foi já um segundo secretário de administração que saiu. No primeiro ano não conseguiu fazer base em Macalós, política na Câmara de Vereadores. Era um governo que poderia ter, como eu disse aqui, 29 e não conseguiu ter 12 votos. Né? Aí pega obras da Copa. Agora que estão começando a mexer, a trincheira da Ceará. A previsão é para setembro desse ano, uma obra que se arrasta desde 2012. Mercado público, o segundo andar do mercado público, até hoje não. Mobiliário urbano da cidade. O que é o mobiliário urbano? Paradas de ônibus, paradas de táxi, placas de esquina, toponímicos. As fiscalizações da cidade. Fiscalização urbana, por exemplo, calçadas e outras fiscalizações edilícias, não existe mais. Fiscalização de comércio. Eu fui secretário da SMIC, sucedi o Idenir lá. No meu período não tinha problema de comércio ilegal no centro. Nós tínhamos um convênio com a Brigada Militar, a duras penas conseguimos fazer isso, mas terreno conquistado não se pode perder. E nós tínhamos isso. Hoje, infelizmente, só falta vender víveres no centro. Só para complementar a pergunta da Fernanda Bart, né? Qual é a nota que o senhor daria para o prefeito de 1 a 10? Olha, essa sim é uma pergunta ardilosa, né, senhor? Sim, ela fez a pergunta, agora complementa. Eu primeiro sou obrigado a fazer uma ressalva. Eu acho que o Marquesan é uma pessoa honesta e de bons propósitos. Com certeza. Mas, infelizmente, só isso não basta.
No caso que nós estamos falando de gerenciar uma cidade com 1,5 milhão de habitantes e um orçamento de 7,5 bi. A Prefeitura Municipal é a maior empresa da cidade, com 30 mil servidores, 14.500 na ativa, 15 mil aposentados. Tem que saber gerir essa estrutura e fazer com que ela ande em favor da cidade. Eu dou nota abaixo da média. Eu devo dizer, minha avaliação do atual governo é a seguinte: o problema não é a honestidade do prefeito. Sem dúvida. Não é os ideários que o prefeito tem. O prefeito tem uma orientação ideológica que é muito parecida com a minha. Eu me coloco mais à direita do que o prefeito, mas eu acho que ele tem uma orientação liberalizante, ele defende essas políticas. De qualquer modo, eu acho que este é um governo que acaba sendo atrapalhado pelo temperamento. É um governo com a cara do estilo do prefeito. Ou seja, o maior inimigo dele é ele próprio. Eu não sei se é só isso também, porque eu acho que às vezes, Macalossi, a fibra e a determinação são coisas importantes quando tu sofre todo o tempo oposições que, se tu for fraco com relação a essas oposições, também tu não faz a estrutura andar. Né? Então, nesse aspecto, é importante ter. Mas a questão do conhecimento da gestão. Eu também, às vezes, eu me ressinto disso, porque assim, eu tenho mais ou menos a mesma idade do prefeito e tenho mais ou menos o mesmo ideário político. Mas eu sou obrigado a reconhecer duas coisas. Primeiro, ele não conhecia a cidade que ele acabou tendo a felicidade de ser eleito prefeito. Ele conhecia muito pouco. Ele não era um parlamentar daqui. Sim, ele sempre foi deputado federal. Ele foi deputado federal, ligado lá mais ao interior, a Santa Maria, não era uma pessoa daqui da cidade, não conhecia as minúcias da cidade, as peculiaridades da cidade, as idiosincrasias da cidade. E a prática política foi feita longe daqui. Foi feita longe daqui, era uma prática política. E numa arena de combate, o parlamento. Era uma arena de combate alicerçada em cima de uma bandeira, que era a luta contra privilégios, né? E que é diferente da experiência da gestão. A experiência da gestão é como um técnico de futebol dentro do vestiário. Se tu for ficar falando só na história do combate e não souber ganhar, e quem é que eu traço essa analogia do vestiário? Os teus servidores, as pessoas que vão trabalhar junto contigo, o teu secretariado, Pedro, se tu não souber fazer isso, tu é derrubado dentro do vestiário. Tu acredita que por mais que tu não seja candidato à prefeitura no ano que vem, mas vamos supor que o senhor seja candidato à prefeitura e concorra pelo MDB no ano que vem, o mesmo governo do Marquesan, mas com uma gestão, além do governo, uma gestão de pessoas, seria um bom governo? O prefeito me disse antes de assumir, em dezembro... Uma boa pergunta. Nós estávamos na casa do professor Francisco Ferraz, ex-reitor da URGS, conversando, e eu disse para ele: prefeito, cuida, eu tinha sido o líder do governo do prefeito Fogaça na Câmara. Eu digo, cuida em primeiro lugar em fazer uma boa base política na Câmara. E essa tua reforma administrativa tem que olhar com cuidado. E ele me disse o seguinte: Walter, eu estou preocupado só com a gestão. Eu digo, tá bom, então vamos ver o que vai ser. Veio o pacote para a Câmara de Vereadores, ainda em dezembro ele não havia assumido. Esse pacote reduziu o que era absolutamente necessário de 37 secretarias que tinham, mais 2 que tinham status de secretaria, para 15. Só que mexeu mal. Mexeu mal, eu dou alguns exemplos. Eu fui secretário... É o fetichismo da redução. Se tu não sabe o que reduzir e como reduzir, pode ser que tu gere um efeito pior do que se tu manter. Ficou pior. Eu quando assumi o urbanismo, eu peguei 2 anos de atraso nas licenças, em 6 meses a gente conseguiu colocar em pé. Eu peguei um processo eletrônico aprovado, em 1 ano a gente tinha conseguido aprovar mais de 1.000 processos eletrônicos. Isso regrediu tudo. Por que regrediu? Porque se subordinou ainda o que restava de urbanismo ao meio ambiente, que era a secretaria mais ideologizada e mais atravancada de Porto Alegre, que era a antiga SMAN. Quando eu sustentava que tinha que fazer o contrário, tinha que fazer uma sinergia entre a SMAN e o urbanismo, mas tinha que reestruturar o urbanismo. E isso foi feito ao contrário. A questão da fiscalização, eu ainda sugeri, eu digo, tu vai fazer 15 secretarias, faz 17. Mantém a Secretaria do Urbanismo e coloca lá para dentro o planejamento da cidade como um todo. Porto Alegre está sem planejamento urbano hoje, porque foi fatiando. Uma parte do licenciamento foi para a SMAN, planejamento viário foi para a IPTC, a parte do patrimônio histórico foi para a cultura, quer dizer, recoloca isso tudo dentro de uma estrutura una que tem a porta de entrada e porta de saída e cria figuras como o autolicenciamento, dá agilidade para esse negócio. Isso por um lado. Por outro lado, reestrutura a fiscalização numa área só. Dou exemplo, fiscalização do comércio, fiscalização edilícia, vigilância sanitária, todas essas fiscalizações, PROCON, poderiam estar numa secretaria que envolvesse a Guarda Municipal por um lado
e as fiscalizações por outro, dentro de uma mesma estrutura que eu dei o nome, seria Secretaria Municipal de Ordem Urbana e Segurança Pública. E aí tu bota toda essa estrutura lá dentro. Muito bem, nós vamos fazer... Pedro, ou seja, só ratificando a tua opinião, se a gente tirar a gestão do governo Marquesan, o governo ainda seria um governo precário, com tudo que ele fez, como tu citaste, no meio ambiente. A prefeitura se desarranjou, Pedro, se desarranjou. Né? As engrenagens foram colocadas, por exemplo, tirou o DEMAB e colocou na assistência social. O DEMAB não tem nada que está na assistência social. O DEMAB tinha que estar numa estrutura de planejamento urbano. Aqui o 4º Distrito, por exemplo, tinha que ser revitalizado. Leilão de índice, solo criado e outras coisas são ferramentas que trazem dinheiro para dentro da prefeitura, vender 1.600 terrenos e prédios, bota dinheiro para dentro, reestrutura a prefeitura. Era isso que tinha que fazer e não foi feito. Ou seja, faria muita coisa diferente do que está sendo feito pelo atual governo. Muito diferente. Pedro está animado. Vamos fazer um intervalo e nós voltamos em seguida aqui com Cruzando as Conversas. Nós estamos aqui recebendo o vereador Walter Nagelstein, falando aí sobre a situação da cidade, do estado, política em geral. Nós temos mais perguntas também da Fernanda e do público aqui conosco com as suas contribuições. Obrigado a todos que estão participando. Já voltamos. De volta com o Cruzando as Conversas na RDC TV, hoje recebendo aqui o vereador de Porto Alegre, ex-presidente da Câmara Municipal, Walter Nagelstein. E nós temos mais uma pergunta da nossa comentarista de política, Fernanda Bart. Vamos lá para a segunda pergunta, Fernanda. É possível administrar Porto Alegre e enfrentar ao mesmo tempo o corporativismo e a militância política de parte dos servidores municipais? E aí? Eu acho que tu que mencionaste que eles quase botaram fogo lá na Câmara de Vereadores. Eu acho que mais do que possível é necessário. Eu consegui fazer isso por 2 vezes. Quando eu fui secretário de Indústria e Comércio e secretário de Urbanismo. Eu sei que tem adversários políticos, eu sei que tem pessoas com outro ideário completamente diferente do nosso, mas eu sei que é possível também fazer com que as pessoas trabalhem para Porto Alegre. Convencê-las de que tem objetivos maiores do que esses objetivos mesquinhos, às vezes, de querer simplesmente boicotar porque politicamente eu sou contra. Então, acho que não só é possível, é necessário. Muito bem, vamos para as perguntas do público aqui, que tem várias. A Rosana Meneghetti, no Facebook. O senhor vereador tem algum projeto para desenvolver eventos de turismo, desenvolvimento econômico para Porto Alegre? O município está pobre nesses itens, pois são poucos os eventos feitos. Rosana, obrigado pela tua pergunta. Eu acho que a gente precisa catapultar isso muito mais na cidade. Porto Alegre já é conhecida no Brasil como uma cidade boa para se fazer eventos. Mas não se conseguiu colocar em pé nesse governo aqui, entre outras coisas. No passado também o Fortunati não tinha conseguido o centro de eventos. Né? Nós temos um centro de eventos lá na Fiergs pequeno, tem 11 mil metros. Nós precisamos de um que tenha no mínimo 50 mil metros para fazer grandes eventos mesmo. Mas tem que ser num local que seja um hub. Tem que ser num local, andaram cogitando lá, perto do Teatro São Pedro, não pode ser numa ponta com um nó de trânsito isolado. Né? Nós não temos sequer um terminal rodoviário para ônibus que venham para grandes eventos em Porto Alegre. Isso tudo precisa ter. Né? A cidade precisa ser catapultada nesse sentido. O turismo é uma grande fonte de renda. Mais uma pergunta aqui. Lisier Bastos Venegas. Que ações são necessárias para Porto Alegre se tornar a capital brasileira da inovação? Obrigado, Lisier. Fazendo umas perguntas aqui complexas. Dá para fazer um cruzando as conversas. Olha aqui, o Porto Alegre era uma cidade industrial até a década de 50, final da década de 50. Veio se desindustrializando. Isso redundou o seguinte, a renda média decresceu. Hoje a renda é de prestação de serviço, mas as grandes empresas, por exemplo, foram embora daqui. Nós perdemos a Gerdau, nós perdemos a John Deere, nós perdemos a Taurus, nós perdemos a Ipiranga. As empresas foram indo embora daqui. As famílias... Ou faliram, né? Ou faliram, as famílias foram indo embora. Porto Alegre precisa se reencontrar. Tem tido algumas experiências muito importantes na questão das novas tecnologias, do desenvolvimento tecnológico, da inovação. E eu acho que a gente precisa caminhar. O 4º Distrito, por exemplo, tem essa vocação. Está no Master Plan que nós deixamos pronto lá no urbanismo para cá. Transformar Porto Alegre na capital brasileira da alta tecnologia. Criando ferramentas para que indústrias de biotecnologia, de aviação civil, a eletrônica, está aqui, está fazendo todo o display dos novos caças da Força Aérea Brasileira, tecnologia que nós exportamos para a Suécia, vejam bem, feita aqui em Porto Alegre, aqui na Sertório. Né? Então, essas novas tecnologias estão prontas aqui. Aqui no 4º Distrito é a Fábrica do Futuro.
tem o polo cervejeiro aqui do For Beer, tem aqui a RDC. Essas coisas estão acontecendo. A prefeitura não pode ser um atrapalho, ao contrário, ela tem que criar ferramentas, estimular, desburocratizar. Criar um ambiente novo. Criar um ambiente novo para que a juventude, da idade do Pedro, que está aqui com 18 anos, não queira ir embora de Porto Alegre para morar na Austrália, morar na Califórnia, morar não sei aonde. Tem que ficar aqui, tem que ter emprego aqui, tem que se desenvolver aqui. Quem está em São Paulo tem que voltar para cá. Muito bem. Pedro, pergunta. Tem que ser ping-pong agora. Pergunta rápida, resposta rápida. A melhora da tecnologia passa um pouco pela privatização da CE, porque isso não é um assunto municipal, mas a privatização da CE poderia baratear a energia, barateando a energia, o cabeamento da cidade poderia ser subterrâneo. Isso aumentaria um pouco a tecnologia e também turisticamente melhoraria isso, ou seja, passa um pouco pela privatização da CE? Por incrível que pareça, isso tem uma implicância municipal. Eu era secretário de Indústria e Comércio responsável pelo Parque Industrial da Restinga. Nós não podíamos instalar nenhuma nova indústria no Parque da Restinga, embora ele esteja mal localizado, mas poderia ir a indústria para lá, mas não ia porque não tinha oferta de energia elétrica. Então tem que vender sim. Sabe por quê? Porque da última vez que era para ter aplicado 1 bilhão e 600 dentro da CE para investir em rede, investir em geração, eles foram lá e pagaram indenização, o governo Tarso, para o sindicato. 1 bilhão e 600 milhões de reais indenização para o sindicato. Silvio, pergunta rápida. Não, eu acho que essa questão dos patinetes, assim, rapidamente, eu acho que a cidade precisa de uma regulamentação, tal como fez o São Paulo e Rio. Eu tenho profunda dúvida com relação a isso. Pô, mas lá em São Paulo foi um exagero, né? Saíram quase roubando os patinetes. Né? A gente recebe muita demanda. Tem gente que pede que regulamente, tem gente que não quer que regulamente. É difícil. Vai ter acidente? Vai. Eu não sei se o Estado precisa entrar... Sabe que eu fui há um mês atrás a Brasília, nós recebemos um prêmio, a Cidade Amiga da Internet, porque no ano passado eu fiz um pacto lá na Câmara que a gente ia aprovar certas legislações. Uma delas foi a nova lei da telefonia de Porto Alegre. E nós temos a lei considerada a mais moderna do Brasil hoje. Sabe por quê? Porque ela desburocratizou. Muito bem. Temos mais uma pergunta da Fernanda Bart, a terceira e última que nós vamos fazer. Ela gravou várias, mas nós vamos fazer uma terceira e última. E depois nós temos mais algumas aqui do público que eu vou fazer rápido, assim, todas em fileira. E daí o Walter já faz as suas considerações finais. Fernanda. Qual o maior desafio de um vereador? Representar quem o elegeu ou agir como base do governo? E quando isso não combina? Bem, vai lá, Walter. Acho que o maior desafio... Essa é pegadinha, né? Até onde vai a fidelidade ao governo, até onde vai a fidelidade ao eleitor, no caso. Isso é compatível? Tem que ser compatível. Mas governar é diferente também de fazer discurso. E muitas vezes as pessoas vendem discursos fáceis e depois na prática não é bem assim. Tu não pode também jogar na lata do lixo os teus compromissos. Mas promessa em época de eleição todo mundo faz. E administrar é contrariar interesses. Às vezes tu contraria interesses, inclusive de determinados setores. A questão mais evidente que contrariou um segmento que nós nos vinculamos aqui foi a questão do aumento do IPTU. Tu apanhou bastante, né? Eu apanhei porque eu, na verdade, era contra, o meu partido era contra, eu fiquei tão contrariado com isso. Foste proscrito das hostes liberais de Porto Alegre? Porque, na verdade, também tem um pequeno grupo que é o ultra-radical, e eu acho que o radicalismo nem do PSOL é bom, e nem o radicalismo do ultraliberalismo, que às vezes é quase que um anarco-liberalismo, também é bom. Eles são utópicos, ambos. Né? E tem franjas ultra-radicais. Agora, a cidade precisava de uma parte de um reposicionamento, mas eu tenho muito medo do tamanho do Estado, de aumentar imposto, de tirar das necessidades reais das pessoas para alimentar necessidades imaginárias do Estado. Eu sempre tive essa posição muito clara. Muito bem. Temos uma última pergunta aqui do público. A Janete... Mas eu não votei a favor do IPTU, né? Tu não votaste? Não votei. Não votaste? Tu estavas com um problema de saúde. Não votei. Né? Foste até a sessão, mas acabou não votando. E o prefeito... passado por uma cirurgia, né? O prefeito... Não, eu tive, na verdade, à 00:30 com a pressão com 18/12. Eu lembro. Né? E 18/12 O pessoal na galeria vaiando e te xingando. Queriam que eu ficasse, a médica determinou que eu fosse, né? Bom, eu tenho 48 anos. Eles disseram que você estava fugindo da raia. Pois é, mas isso é meia dúzia de radicais também. Eu nunca fui de fugir da raia, só que eu continuo sendo contra. O prefeito precisava de 22 votos. Ele ia ganhar de qualquer forma. 19 votos para aprovar o IPTU, teve 22, não teve o meu. Muito bem.
Walter, muito obrigado pela participação aqui no programa. Eu te dou 10 segundos para despedir. É porque o volume de perguntas, o volume de assuntos e o tempo exíguo do programa nos levam a isso. Mas é o que temos. Guilherme, Silvio, Pedro. Vai voltar aqui outras vezes. Fiquei muito feliz de estar aqui, honrado de poder falar também, né? sobre a nossa cidade. Eu acho sim que Porto Alegre precisa de ter alguém que conheça a cidade, que conheça a gestão. A cidade se entristeceu, a cidade está com uma baixa estima e Porto Alegre precisa se recuperar. Nós precisamos voltar a ser uma das mais importantes cidades do Brasil. Nós temos tudo isso, nós temos toda a potencialidade para voltar a ser. Eu trabalho a cada dia, a cada instante, a cada segundo dos últimos 20 anos para melhorar a nossa cidade. E por que eu faço isso? Porque eu amo Porto Alegre. Muito bem. Obrigado, Walter. Silvio, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a ti e a RDC TV. Pedro, também. Muito obrigado pela honra que tu me deu de estar aqui. Eu sou sempre... vou estar sempre à disposição para novas oportunidades. Muito bem, eu queria agradecer também a participação do nosso público aqui, acompanhando, cruzando as conversas, o pessoal aqui perguntando se você vai ser candidato nas próximas eleições. Excelente programa, belas participações dos convidados, Pedro, Silvio, Walter. Vou tentar muito Gente perguntando aqui sobre educação em Porto Alegre, o Walter falou a respeito. Também temos aqui o pessoal elogiando o Silvio pelas suas participações no programa Atividade. Ou seja, nós tivemos muitas contribuições que nós não vamos poder ler em detalhes aqui, mas eu li por cima. Então, muito obrigado a todos que mandaram mensagens pelo WhatsApp e também aos que mandaram mensagens pelo Facebook. Nós voltamos segunda-feira para debater sobre o decreto do presidente Bolsonaro que trata das armas e que foi derrubado no Senado. A discussão vai para a Câmara dos Deputados. Segunda-feira nós vamos tratar disso aqui no programa. Boa noite, bom final de semana. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.